Olá, boa noite. Quanto tempo sem live? E eu tô aqui de volta com uma pessoa mais que especial, que é a doutora Ariane Yang. A gente tá na semana do aleitamento materno, Semana Internacional, o Agosto Dourado, né? Tão especial, e a gente não poderia deixar de fora as crianças alérgicas, que a gente tem tanto no consultório, que a gente vê em todo lugar, em todos os atendimentos, que acaba fazendo com que o aleitamento materno se torne um desafio maior ainda, né? Então, muito importante poder estar aqui. Doutora Ariana está entrando, ela é uma pessoa super, hiper ocupada, gente. Então, eu já quero de cara agradecê-la por estar aqui cedendo o tempo dela pra gente, para falar né, que ela é mestra, doutora, enfim, todos os títulos que a gente pode receber, né? Então, é muito especial poder tê-la aqui com a gente mesmo. Ah, Boa tudo bom, noite, cheguei querida? quase agora. Tudo bem? Coitada. Eu tô falando aqui para as pessoas que já tem um monte de gente aqui com a gente. E eu tô falando o quanto eu sou grata por você ceder seu tempo, que eu sei que você é super, hiper ocupada, para poder estar aqui para falar assim, especialmente para as mães, né? Nesse agosto dourado. Mas é um grande prazer, Rose, especialmente sobre esse tema, né? Que é um tema pelo qual eu tenho muito carinho e acredito muito que é importante a gente trabalhar esse tema cada vez mais e desmistificar algumas coisas, né? E aí, nesse tema, por isso que eu aceitei, um prazer estar aqui conversando Que com bom, você. que maravilha. Essa semana é a semana do Internacional do Aleitamento Materno, né? Que no Brasil é o Agosto Dourado. E eu achei que valia muito a pena a gente poder conversar sobre isso, porque a gente sabe que é um dos motivos que pode fazer com que o aleitamento seja um desafio maior ainda, né? Sim, sim. Na alergia alimentar, especialmente, tantas coisas que se fala que atrapalham, né? Então, o nosso papel, eu acho que é facilitar. A gente não pode colocar mais desafios. O aleitamento, embora seja algo fisiológico, natural, importante, que todo mundo fala, na prática, não é tão simples amamentar. E vão surgindo no meio do caminho vários desafios, né? E a rede de apoio e os profissionais que atendem as mães que amamentam, seja em qual área for, tem um papel muito importante na promoção do aleitamento materno. Quando a gente fala de promoção do aleitamento materno, não é simplesmente falar dos benefícios do aleitamento materno, mas é ter atitudes que não dificultem, não tragam mais desafio para que essa mãe e esse bebê possam usufruir dessa bênção, né, que é o aleitamento. Exatamente. E, doutora Ariana, eu tenho visto, assim, bastante nos pacientes que eu acompanho, né, tanto os meus quanto às vezes de colegas, que o que a gente observa hoje é, por um lado, há muitos diagnósticos que não necessariamente é verdadeiramente uma APLV, vamos dizer assim, e por outro lado, algumas situações que a gente vê sinais bem evidentes que possa ser algo e sem o diagnóstico, né? Então, eu vejo você falando lá muito na Unicamp para os residentes, para os alunos, e que é uma coisa que me chama muito a atenção, é a diferença da reação, uma reação a um alimento e uma verdadeira reação alérgica, né? Porque às vezes o bebê mama, por exemplo, ele experimenta um desconforto, mas não necessariamente isso é um quadro alérgico. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Sim, então uma das metas, né, para quando a gente atende uma mãe que traz um bebê com alguma queixa, é a gente diferenciar, é a gente ser o mais assertivo possível, para não subdiagnosticar
Então, uma criança que tem alergia alimentar e que tem o seu diagnóstico atrasado, sofre por mais tempo, se expõe a riscos, pode comprometer o estado nutricional. Então, a gente não deve nem atrasar, fazer o máximo possível para a gente não atrasar, não retardar a investigação de uma alergia alimentar. E, por outro lado, não se precipitar no diagnóstico de uma alergia alimentar. Quando se tem um sintoma, tem alguma associação de uma ingestão de um alimento e o desencadeamento de um sintoma, não necessariamente essa relação que se faz entre o alimento e o sintoma é por alergia. Alergia é quando é o sistema imune causando a reação. E a gente tem vários problemas que o nosso corpo pode passar, ele pode não se adaptar a algum alimento. Por exemplo, as intolerâncias alimentares, a mais comum, a intolerância à lactose. Mas a intolerância à lactose, que alguns confundem com alergia, isso dá um super problema para quem é alérgico. A intolerância à lactose é um problema para a digestão do açúcar do leite. Mas existem muitas outras intolerâncias, né? Hoje em dia, a gente conhecendo o papel das bactérias que vivem no intestino, que nós chamamos de microbiota, essas bactérias fazem tanta coisa por nós. Elas produzem vitaminas para a gente, elas produzem enzimas para ajudar na nossa digestão, elas produzem componentes que ajudam a coordenar a função do nosso intestino, se ele trabalha mais rápido, se ele trabalha mais devagar. E aí, quando a gente tem algum problema intestinal, seja por alguma doença pré-existente ou por alguma medicação que a gente tenha usado, essa microbiota, por exemplo, pode ficar desequilibrada e faltar algumas coisas que são importantes para a digestão de alguns alimentos. E aí, quando a criança come, tem cólica, tem assadura, tem diarreia, estufa a barriga, né? Tem distensão abdominal. E aí começa a associar. A mãe comeu tal alimento, a criança estufou a barriga, ou teve cólica, ou teve assadura, ou a criança foi fazer a introdução de um alimento para a criança, ela teve cólica, teve assadura. Ela fala, então reagiu, então é alergia. Não, a gente não pode falar que é alergia. Aparentemente, houve uma relação do consumo de um alimento com o desencadeamento do sintoma. É papel do médico que está acompanhando o caso a gente diferenciar se essa relação é uma relação imunológica, alérgica, ou se é uma relação por outro mecanismo. E aí no tratamento, a gente vai conseguir ser mais assertivo. Se é uma alergia, realmente o paciente vai precisar fazer restrição durante algum tempo. Se é uma intolerância, por alguma razão que possa ser tratada, essa intolerância pode ser transitória. Em pouco tempo a gente consegue voltar ao alimento. Na disbiose, por exemplo, esse desequilíbrio que tem da microbiota, a solução não é tirar o alimento, é deixar o alimento e melhorar a capacidade desse intestino trabalhar esse alimento. Se fica só tirando, só tirando, só tirando, vai agravando esse desequilíbrio na microbiota. Estou vendo um monte de gente querida aqui entrando aqui, viu? Tudo bem? É a primeira vez que eu estou voltando, depois de meses. Essa é a primeira live que estou voltando. O pessoal fica perguntando por que eu não estou fazendo post. Eu tive dengue, tive Covid, e depois aí eu perdi um pouquinho o ritmo, mas eu estou ensaiando voltar. E hoje a Rose aqui me fez voltar com um tema. Esse tema é um tema importante para me fazer voltar aqui. Ai, que maravilha, que honra, doutora Ariana. E olha, isso tudo que você fala é tão especial, né? Esses dias eu escutei de uma mãe que estava enfrentando muitos desafios na amamentação e eu falei para ela, olha, e eu tentei explicar para ela a importância desse leite materno para esse sistema da microbiota, né? E ela falou, puxa vida, Rose, eu nunca tinha imaginado, porque a sensação que dá é que vai restringindo, que vai dificultando a vida. E em alguns momentos eu falo, se a mulher tem uma noção do ganho, do benefício que o bebê vai ter com esse leite materno, né, que vai alimentar aí essa população de bactérias boas, muitas vezes essa mãe olha e fala, puxa vida, mas esse sacrifício está valendo a pena. Eu quero fazer isso pelo meu filho, né? Então, eu acho que essas informações suas são ricas demais e precisa, assim, ser espalhada ao vento.
Sim, isso que você falou, Rose, dos benefícios do aleitamento materno, isso é algo que a mãe que amamenta um filho que é alérgico, que tem alergia alimentar, seja para qual for o alimento, alergia a leite, alergia a ovo, alergia a soja, muitas vezes ela fica insegura porque percebeu que amamentando o seu bebê tem algum sintoma, tem desconforto. Muitas vezes vem um questionamento, mas será que o meu leite continua sendo bom? Continua, o leite materno continua, porque não, o leite materno, ele nutre o bebê, mas não é só nutriente que tem nele. Não é só alimentar o bebê. No leite materno tem um monte de componentes, tem muitos componentes que ajudam na imunidade do bebê, que ajudam na formação da microbiota. Existem componentes, nós chamamos de oligosacarídeos. São açúcares mágicos. Açúcares mágicos que alimentam bactérias do bem. E que só tem no leite materno. Só tem no leite materno, não tem em nenhum outro lugar. Hoje em dia, até nas fórmulas, eles acrescentam, alguns tentam imitar, mas não conseguem imitar igual. Igual na diversidade, quantidade que tem no leite materno, somente no leite materno. E aí, então, olha como é especial. O leite materno, ele nutre o bebê, alimenta o bebê, propiciando tudo que o bebê precisa para crescer e se desenvolver com saúde. E alimenta também quem vai cuidar da saúde desse bebê, porque a nossa microbiota, esse conjunto de bactérias, cuida de nós e até hoje, né? Durante toda a nossa vida, a microbiota é muito importante. Hoje não é possível falar em nenhum processo de saúde e doença, de nenhuma doença, sejam doenças cardiológicas, neurológicas, psiquiátricas, alérgicas, sem falar de microbiota. Então, a microbiota participa de tudo que é saúde. E ela começa a ser formada no bebê e ela se instala até os 3, 4 anos de vida. E o período mais importante é esse começo da vida. E aí o leite materno é muito importante, mesmo para a mãe que tem um filho com alergia. Aí ela precisa, né? Não é que ela precisa saber que o leite dela continua sendo bom. E nós não podemos atrapalhar. E uma coisa que atrapalha muito, já vou antecipar, que acho que você ia fazer essa pergunta, mas já acho que está no gancho aqui, que nem todo bebê que tem alergia alimentar precisa que a mãe faça a restrição da dieta. A gente só orienta a restrição da dieta quando o bebê teve sintoma antes da introdução de uma fórmula. Se o sintoma apareceu só quando colocou uma fórmula ou só quando colocou o alimento na dieta da criança, não precisa, aí só vai fazer a dieta no bebê. E isso é importante saber, porque fazer a dieta, né, como você falou, as mães, é um esforço. Não é fácil seguir dieta de restrição para alergia, porque para alergia a restrição é total, não pode nem um pouquinho. E isso é um esforço grande que, pelo amor de mãe, a maioria das mães fazem. Mas é um esforço que traz algumas dificuldades práticas, que é mais um empecilho para facilitar o caminho da amamentação. E por que nós vamos colocar esse empecilho, essa dificuldade, esse esforço a mais para um processo que é muito gostoso, é muito saudável, é muito bom, mas ele é difícil. A amamentação, principalmente no começo, não é fácil para muitas mães, né? Então a gente não pode dificultar o caminho de ninguém. Então, somente dieta de restrição, somente quando o bebê teve sintoma na vigência de aleitamento materno exclusivo. Se o sintoma surgiu só quando deu o alimento para o bebê, somente o bebê precisa fazer dieta. Olha que importante essa informação, né? Porque tem muitas mães, doutora Ariana, ainda, né, que fazem dieta já de prevenção na gestação. E já começam a retirar alimentos na gestação. E daí vai empobrecendo essa microbiota também. Tá correto eu pensar isso? Tá, e sabe que isso acontece muito, na verdade, no segundo filho. Quando a mãe tem um filho que teve alergia alimentar não é fácil, né? Quem passou por alergia alimentar ou convive com alergia alimentar, provavelmente sonha com o dia que a rotina vai ser mais fácil. E aí, quando essa mãe fica grávida e ela já começa a pensar, o que será que eu posso fazer? A primeira coisa que eu oriento é se livrar da culpa.
né? Se livrar da culpa, porque as mães carregam uma culpa porque o filho é alérgico. E embora nós tenhamos várias estratégias hoje que a gente tenta adotar para prevenir, tem fatores que nós sabemos já que aumentam o risco, né? Como parto cesárea, como uso de antibiótico no primeiro ano de vida, como usar fórmula infantil nos primeiros dias de vida. Tudo isso aumenta o risco de alergia alimentar. Mas o desmame precoce, mas mesmo fazendo tudo isso, evitando todos esses fatores de risco, tem bebês que mesmo assim desenvolvem alergia. Então, porque a alergia alimentar é multifatorial, são muitos, existe uma predisposição genética e múltiplos fatores influenciam nesse risco. Então, não dá para ter culpa, porque a gente não consegue controlar tudo e a gente nem sabe tudo, né? Nós sabemos um pouquinho. E então a gente controla o que dá para controlar, como tudo na vida, né? A gente queria que tudo acontecesse do jeito que a gente sonhou, que a gente planejou, e no meio do caminho vão acontecendo coisas e eu falo, olha para frente, a gente tem que olhar para frente e ver o que pode fazer. E nesse olhar para frente, a mãe que está grávida, ou que nasce o segundo filho, ela quer fazer alguma coisa. Isso é uma tendência humana. A gente sempre quer fazer alguma coisa para mudar o destino, né, que está à nossa frente. E uma das coisas que foi tentada, mas já foi estudado e já foi comprovado que não ajuda e pode inclusive atrapalhar, é restrição alimentar na gestação ou na amamentação. Então, não está indicado, está contraindicado fazer restrição preventiva na tentativa de prevenir a alergia. Não funciona. Perfeito. Nossa, eu queria assim, ter isso pregado em vários postes da cidade, porque eu acho que é tão importante essa informação, né? Até tem aqui uma pessoa falando de como é imprescindível essa informação para as famílias, né, doutora Ariana? Porque é exatamente isso que você falou. Muitas vezes na vontade, né, de que dê certo, de que as coisas fluam mais fáceis, melhor, a mãe acaba tirando alimentos e isso acaba funcionando mal, né? E tendo, assim, alguns prejuízos aí. Bom, esse assunto é maravilhoso, né, doutora Ariana? Uma outra coisa que você tocou aí, que eu queria comentar, eu fico assim, tem muitas mulheres que comentam a falta de compreensão, às vezes, da família, quando é uma situação de alergia real. E essa mulher precisa estar em dieta restritiva. Então, tem muita gente que fica, mas só um pouquinho, né? Um pouquinho não faz mal. E você falou uma coisa aí importantíssima, que quando é verdadeiramente um caso de alergia, que um pouquinho já faz a diferença, né? Exato. E isso é mais comum nas crianças que têm alergia não IgE mediada, que têm sintomas tardios. Porque naquelas que têm sintomas imediatos, né, que são as alergias IgE mediadas, duas coisas. No IgE mediado, primeiro é mais raro a mãe precisar fazer dieta. No IgE mediado, normalmente, a criança não tem sintoma via leite materno. Então, essa é a primeira coisa. E mesmo naqueles raros casos que reagem via leite materno e que aí a mãe vai precisar fazer dieta, normalmente essa mãe é acreditada pela família porque o sintoma é muito imediato. Ela tem o contato e imediatamente tem o sintoma. Então, no IgE mediado tem muitas outras dores que essa mãe precisa cuidar, né, ao longo do acompanhamento. Mas essa questão de ser questionada, será que é isso mesmo? Será que essa mãe parece exagerar? Ela é exagerada, ela é neurótica, isso aí normalmente a IgE mediado em relação à amamentação, ela não passa. Mas as que têm filhos com sintomas tardios, como a tia, a irmã, a avó, a sogra, a mãe, às vezes até o marido, não vê o sintoma associado muito na hora, e são sintomas que outras coisas podem causar também, são sintomas que outras crianças que não têm alergia alimentar também podem apresentar. Muitas vezes essa mãe que teve, primeiro tem que confirmar o diagnóstico, mas confirmando o diagnóstico, ela é muito questionada.
Então ela sofre mais até nesse primeiro momento, porque ela tem o peso ainda da desconfiança e aquela coisa o tempo inteiro que ela está fazendo um esforço enorme para manter o aleitamento e está sendo o tempo inteiro questionada e desafiada, né? Experimenta, mas aí será? No leite não vai, né? Então, esse é um outro passo. Que aí o meu conselho qual é? Levar a família para consulta. Leva a família para consulta ou encontra um post, né, de alguém confiável, mostra, oferece literatura confiável para a família, oferece para a pessoa ler, mas hoje em dia as pessoas não estão lendo muito, né? Então, gosto tudo mais fácil. Então, leva na consulta, chama na consulta. Eu, de vez em quando, no consultório, puxo a orelha de alguns lá com delicadeza, mas puxo a orelha. E aí, espero que ajude. É muito legal, né? Porque é uma inclusão da família, porque essa mulher normalmente precisa aí de uma rede de apoio, né? É um momento de vulnerabilidade, de desafios, como a gente está falando aqui, de tentar estabelecer um processo de amamentação, ainda lidando com todas essas questões de um possível diagnóstico, de uma possível dieta. É muita coisa para administrar, né, doutora Ariana? Então, eu acho que, assim, você tem uma fala aí que eu adotei, né, que a informação liberta. Então, eu acho que é bem nesse sentido, né, que a informação correta, adequada, ela abre caminhos mesmo para viabilizar, para promover, para dar suporte, né, para tudo isso. Então, eu acho que é... E eu acredito muito nessa frase, viu, Eliane? Tá aí, salva, oh, Rose, salva, viu, uma mensagem aqui da Eliane, que tá aí. Oi, Eliane. Eu acredito muito nessa frase, Rose, e eu acho que as pessoas podiam salvar a sua live aí e mandar para as pessoas. Nós vamos salvar, com certeza. Vai ficar salvo aqui, gente. Doutora Ariana, queria tocar só mais um ponto, Tá. que é a introdução alimentar, né? Que eu acho que eu tinha aí uma visão de que o aleitamento materno ele ajudava muito na introdução alimentar, mas muito mais pelas questões desse desenvolvimento crâniofacial, que está desenvolvendo essas funções, né? Mas daí a gente teve um caso que foi muito especial, que eu aprendi muito, que foi assim, eu fiquei babando na sua explicação, que foi quando você falou de como essa microbiota, no momento da introdução alimentar, vai colaborar para a digestão de alguns alimentos, né? Você até já mencionou isso, mas se você puder explicar um pouquinho melhor, porque eu acho que assim, esse mundo da alergia, ele é mais complexo do que parece, né? Então, eu acho que para quem não conhece, a gente fica aí com uma ideia muito generalizada. E quando a gente começa a entender algumas coisas, a gente vai vendo que tem uma lógica, mas é uma lógica não tão simples, né? E, enfim, que tem alguns alimentos que realmente, se o bebê não tiver uma boa microbiota, ele vai reagir e a chance da mãe achar que é uma reação alérgica é muito grande. Você podia explicar isso para a gente? Posso, vamos lá. Eu não lembro como, porque eu fico as minhas analogias quando eu vou falar com o público leigo, né, que não é médico e tudo, eu uso as analogias, só que eu esqueço delas e aí eu vou mudando elas. Então eu vou contar a analogia atual, que eu tenho contado atualmente para os meus pacientes. Que eu falo que o nosso corpo é a nossa casinha, né? E essa casinha, como na nossa casa, ela não está sempre igual. Ela vai modificando, vai aperfeiçoando. E a casinha do bebê, lá, ele precisa de ferramentas. Para construir uma casa, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de material. E a gente precisa de... Ninguém constrói uma casa só com martelo e prego, né? Precisa de muita coisa. E aí, quem fornece esses materiais e instrumentos, né, para alimentar, né, como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, é a microbiota, que ajuda. E para a gente ter uma diversidade de instrumentos para construir a nossa casinha, para ajudar na formação da nossa casinha, a gente precisa de diversidade, de variedade. E a gente não consegue ter variedade se a gente não alimentar com diversidade. Então, na introdução alimentar,
Se for uma introdução alimentar medrosa, porque quem teve filho com alergia alimentar, junto vem um medinho. Ai, mas e se agora for introduzir esse, eu vou ficar com medo? Então, a variedade alimentar é importante. Não pode ficar com medo, porque se ficar com medo, vai criar uma alimentação monótona. E uma alimentação monótona é como se eu estivesse alimentando só lá o prego, o martelo e o prego. Eu preciso de várias ferramentas. Preciso alimentar de forma diversa. Então, é a formação da microbiota diversa, porque se eu tiver várias coisas, eu preciso de uma população de bactéria que me ajude a produzir uma enzima que faça a digestão, me ajude na digestão de carboidratos, que são difíceis de digerir. Eu preciso de microbiota que ajuda na produção de alguns metabólitos que regulam o meu sistema imune. Então, eu preciso de muita variedade. Cada bactéria faz uma coisinha para mim, das que vivem lá no intestino. E se eu não alimentar, ela não cresce. A minha casinha fica só, né, com um telhadinho e uma portinha, não tem nada. Então, eu preciso alimentar com diversidade. Então, a gente precisa trabalhar esse medo que a família também fica da introdução alimentar. E a introdução alimentar, ela tem que ser variada, equilibrada em relação à proporção dos nutrientes, apropriada para a idade, né? E isso é importante para várias coisas, né? Para prevenir seletividade, dificuldade alimentar lá no futuro, que tem muito a ver com a área da Rose, que eu não vou me atrever a falar, porque não sei nem falar os termos direito da fonoaudiologia, mas a fonoaudiologia é uma coisa maravilhosa, gente. Se eu não fosse médica, acho que eu seria fonoaudióloga. E é muito legal. E essa introdução alimentar é muito importante, né? Para isso e para todo o desenvolvimento da criança, né? Para a saúde como um todo, mas tem um papel fundamental na microbiota. Sem diversidade alimentar, não há diversidade da microbiota. Sem diversidade da microbiota, não há saúde. Que lindo! Nossa, isso é muito especial, né, doutora Ariana? Porque quando a gente pensa aí nas dificuldades alimentares, que a gente acha que está aumentando, né? E a gente não sabe se está aumentando o diagnóstico ou se está aumentando realmente as dificuldades alimentares, né? A gente vai vendo como realmente é multifatorial, como você disse da alergia também, como tem tantas nuances, né? E quanta coisa aí pode colaborar também para evitar. E só para fazer o link, que eu acabei não fazendo o link com a dificuldade alimentar, né? Porque, assim, uma coisa que contribui para a dificuldade alimentar da criança também é a experiência que ela tem com a comida. Então, se ela não tem uma microbiota diversa, porque não tinha uma diversidade alimentar, sem microbiota diversa, com muita variedade, ela pode ter dificuldade na digestão de alguns alimentos. E aí, se ela não digere direitinho, o que sobrou ali que não foi digerido passa a ser fermentado. E aí, quando fermenta, produz gases, estufa, dá desconforto. E aí, a criança começa a associar. Eu como isso, eu tenho desconforto. Então, o que eu vou fazer? Não vou comer. Comer não é legal. Então, essa experiência agradável do comer também é facilitado quando a gente não tem medo de dar comida para as crianças. Então, tem uma nutricionista, Karina Venter, que ela tem uma frase em inglês, mas que traduzindo fica: deixem os bebês comerem. Deixem os bebês comerem. Então, eu vou adotar essa frase aqui também. Nós precisamos deixar as crianças comerem. Perfeito, né? É lindo isso, porque é tão importante, né, doutora Ariana? E esse sistema que a gente tem estudado cada dia mais, que é o sistema autorregulatório interoceptivo, que vai associando essa experiência das nossas vísceras mesmo, da resposta visceral, né, do que a gente tem ao alimento, conectando com as emoções, né? Então, vai criando realmente essas imagens negativas em relação ao alimento. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente começa a compreender o quadro de uma criança com dificuldade alimentar, um dos grandes desafios é tentar entender em que momento que começou essa dificuldade, porque muita gente acha que começou
lá na alimentação, na introdução alimentar, e às vezes ela já vem de uma forma, de um tempo anterior, né? Exato, exato. Bom, suas palavras são maravilhosas, as informações são muito especiais. Eu acho que, assim, é um presente para a nossa semana do aleitamento materno, né? Te agradeço imensamente. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Eu não estou conseguindo passar aqui, Rose. Tá, eu vou olhar. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, doutora Ariana. Tem pessoas... Ai, doutora, e quando mesmo com reações imediatas, a família ainda não acredita que é do alimento. Haja força Aí é para mais doutora difícil. Leva para consulta. compartilhar. Eu acho que tem uma pessoa perguntando a Suzete se o diagnóstico é realizado através de exames. Não, não tem exame que faz diagnóstico. Tem exames que nós podemos fazer, mas o diagnóstico da alergia alimentar é feito por etapas. A história clínica, bem feita, tem uma série de perguntas chaves que são importantes. Então, história clínica, avaliação da sensibilização, que são os testes de alergia somente para os casos que são IgE mediados. E depois a restrição, com remissão, tem que desaparecer o sintoma durante o período de restrição. E a reintrodução, que é o teste de provocação oral, que é o que confirma a alergia. Mas na história, a etapa mais importante é a história, porque na história existem perguntas chaves que a gente consegue saber se é o sistema imune. Todo o sistema imune, quando eu dou aula para os alunos, né, para a graduação, os alunos que estão se formando, né, que estão fazendo medicina ainda, eu explico que o sistema imune, para qualquer resposta, para o Covid, para o vírus, para a bactéria, ele tem memória, sensibilidade, especificidade. São propriedades imunológicas e que a gente consegue traduzir isso em perguntas para saber se aquela história guarda esses princípios de uma resposta imune. Essa é a etapa mais importante. Que lindo, né? É muito legal. Eu sempre falo, antes eu acho que eu era uma pessoa mais assim, tem que descansar, tem que isso. Daí eu lembro de você falando assim, sistema imune gosta de ser provocado. É Esse verdade, é sistema imune verdade. precisa ser mais conhecido, né, doutora Ariana? É Que bom. verdade. Olha, tem mais uma pergunta aqui de alguém. A PLV descoberta quando o bebê é RN. Pode desaparecer em um ano? Pode, pode. A gente faz a maioria dos quadros de alergia ao leite de vaca, né? A PLV, alergia à proteína do leite de vaca, a maioria desaparece. Agora depende do tipo de alergia, né? Então, as alergias que não são mediadas por IgE desaparecem mais rápido. A maioria delas próximo de um ano, algumas entre 2 e 3 anos. As que são mediadas por IgE, elas tendem a permanecer para além dos 2 anos, mas muitas também desenvolvem intolerância. Aí precisa, né, conversar com o médico que está acompanhando e para cada tipo, porque a PLV não é nome de doença, tá? Então a PLV é uma alergia à proteína do leite de vaca que pode causar várias doenças. Tem que conversar com o médico qual doença que a alergia do leite está causando. É uma proctocolite, é uma FPAS, é uma esofagite eosinofílica, é uma alergia IgE mediada? Qual é a doença? E para cada doença tem um acompanhamento e uma previsão para a tolerância. Uhum. É impressionante, né? É uma aula. A gente vai deixar salva, viu, gente? Todo mundo pode acessar, mandar para a família, escutar, mandar para a avó, para a sogra, para o vô, enfim, para quem precisar. Doutora Ariana, querida, queria te agradecer, né? Você quer Obrigada, falar Rose. mais Foi um alguma prazer. coisa? Quer deixar uma Não, só mensagem? agradecer. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que participou. Compartilhem aí a live da Rose. Rose, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho das fonoaudiólogas todas, das nutricionistas, dos pediatras, alergistas, gastros, todos os profissionais que se preocupam com esse momento tão importante da vida, que é o aleitamento materno. Parabéns e obrigada pela oportunidade de participar. Imagina, doutora Ariana, eu que agradeço seu tempo tão precioso, que você é super, hiper ocupada, né? E traz essas informações aí tão importantes, tão preciosas. Muito, muito obrigada de coração, tá?
Um prazer. Beijo. Beijo, querida. Tchau, gente. Obrigada Tchau. pela presença de todos.